são os atuais pilotos do grid da Fórmula 1 em 2026. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafané e hoje eu vou te apresentar todos os pilotos que estão no grid da Fórmula 1 da temporada de 2026. A gente vai começar com a equipe que foi campeã ano passado no campeonato de construtores e no de pilotos, que é a McLaren. O primeiro piloto é o nosso atual campeão mundial e ele é britânico e tem 26 anos. E, gente, o Norris, ele é o tão famoso piloto que ficou no quase a vida inteira, até que finalmente em 2025 ele conseguiu seu primeiro título mundial. E o mais interessante de tudo isso é que ele nunca foi aquele piloto agressivo que entrava batendo roda. O Lando é um dos poucos pilotos que conseguiu construir a carreira dele com regularidade. E ele foi o piloto que mais terminou no top 5 sem vencer. E isso mostra que, de alguma maneira, ele sempre esteve lá com o pezinho no quase. Fora das pistas, ele é extremamente conectado com o público jovem, ele é streamer, ele é gamer e atualmente é um dos pilotos mais valiosos comercialmente na Fórmula 1 por causa do seu título ano passado. E do outro lado da garagem tá Oscar Piastri, que ele é australiano e tem 24 aninhos. E assim, gente, se tem alguém que carrega uma áurea de campeão no futuro, é ele. O Piastri, ele conseguiu ganhar na Fórmula 3 e na Fórmula 2 como estreante. E assim, isso é algo que só gênios da história fizeram. Dentro da equipe da McLaren, ele é aquele piloto que é quietinho, que é na dele, não fala muito, mas quando chega no domingo, que é a corrida, ele entrega o que promete. Nos dados da telemetria, ele costuma frear mais em cima e carregar mais velocidade no meio da curva, que é mais que todo mundo. Isso, obviamente, é coisa de piloto extremamente técnico. E agora vamos para a equipe da Red Bull, que dominou as pistas por anos. E sim, Max Verstappen ainda tá aqui, ele é da Holanda e tem 28 anos. E o nosso queridíssimo Max, ele é um fenômeno estatisticamente na Fórmula 1. E ele não é só rápido, ele é extremamente eficiente. Durante o seu auge na Red Bull, ele venceu mais de 70% das corridas. E isso é algo que nem Schumacher e nem Hamilton conseguiram. E o mais assustador de tudo isso é que Max nunca precisou e nunca dependeu de ter o melhor carro. Em pista molhada, pista irregular, corrida caótica, ele sempre sai na frente. E ele tem um estilo de pilotagem que lembra muito de videogame. Entra mais rápido, freia menos, e ele confia muito que o carro vai ficar na pista. Max é simplesmente gigante, se não o melhor atualmente. E do outro lado dele tá Isack Hadjar com 21 anos. E o Hadjar é aquele típico produto da escola da Red Bull. Ele é agressivo, ele é rápido e ele não tem medo. E ele veio da categoria de base conhecido por ser mais ousado nas ultrapassagens. E na Fórmula 1 ele já mostrou que não respeita currículos. Ele já tentou ultrapassar Hamilton por fora, Verstappen por dentro. E isso, obviamente, é algo que a Red Bull ama, o piloto que não pede licença para passar. E agora vamos falar da equipe Mercedes. A dupla da Mercedes é composta de presente sólido e um futuro assustador. E o primeiro, que é o titular, é George Russell, com 27 aninhos. Russell é aquele tipo de piloto que muita gente subestima. Só que dentro do paddock, ele é visto como um piloto bem completo. Ele é conhecido por ser um dos melhores em se classificar, porque ele consegue extrair tudo do carro em apenas uma única volta. No simulador da Mercedes, ele sempre aparece como o piloto que mais se aproxima do limite teórico do carro. E agora temos o nosso garoto prodígio na Mercedes, que é o Kimi Antonelli. Ele é italiano, ele tem 19 anos e eu acho que ele vai ainda fazer muita história dentro da Fórmula 1. Porque assim, gente, ele é sem exagero um dos maiores talentos que a Fórmula 1 já tirou direto da base. E a Mercedes apostou nele como se ele fosse um Verstappen 2.0. Até o porquê ele pulou categorias, não passou pela Fórmula 2 e foi direto para a Fórmula 1. E assim, com bastante maturidade, nem parece que ele é um adolescente de 19 anos. Só que ele tem um estilo de pilotagem que é extremamente suave, lembra muito o estilo de pilotagem do Fernando Alonso e o que faz os pneus durarem mais que o normal. E agora, a Ferrari. Aqui a história pesa. Charles Leclerc de Mônaco, nosso monegato de 28 aninhos. Ele é o piloto que nasceu praticamente dentro da Fórmula 1. Ele cresceu no kart juntamente com o Jules Bianchi e que foi praticamente um irmão mais velho pro nosso Charlinho. E obviamente que ele carrega essa motivação até hoje. Leclerc é um dos pilotos mais rápidos em volta única da Fórmula 1. E assim, se não o mais rápido. E é uma coisa que eu sempre digo, o problema do Charles Leclerc sempre foi a Ferrari e não ele. Não acredito que ele vai conseguir um título mundial na Ferrari. Para ele conseguir esse título mundial, ele vai precisar sair da Ferrari. E assim, gente, já imaginou? Já imaginou? Vamos sonhar alto aqui. E do lado dele, na Ferrari, é um nome que dispensa a apresentação. É simplesmente Lewis Hamilton. Ele é britânico, jovenzinho, de 41 aninhos, 7 vezes campeão mundial. Atualmente, ele é o maior vencedor de GPs
em números da Fórmula 1, e o mais impressionante é que mesmo ele sendo 40 a mais, ele ainda tem dados de frenagem e dados de aceleração melhores do que pilotos 15 anos mais jovens que ele. A ida dele para a Ferrari é quase cinematográfica, que é um dos maiores ícones da Fórmula 1 tentando ganhar o seu último título mundial. Mas assim, é o que eu digo que eu disse do Charles. Infelizmente, ele não vai conseguir isso na Ferrari. Vamos agora para a equipe da Aston Martin. De um lado da garagem, a gente tem Fernando Alonso, que ele é espanhol, tem 44 aninhos também, super jovenzinho. E o homem simplesmente se recusa a envelhecer e se recusa a se aposentar. Ele é bicampeão mundial, só que dentro do paddock, ele é tratado como se ele fosse tricampeão ou até mais. A leitura de corrida do Alonso é simplesmente fora da curva. Ele consegue prever acidentes, prever safety car e desgastes do pneu com uma precisão absurda. É um dos pilotos mais inteligentes do grid. Então assim, por mais que ele esteja ali um pouquinho velhinho, o cara é bom. E do outro lado da garagem temos Lance Stroll com 27 anos. Muita gente critica, mas infelizmente os dados mostram que ele é muito bom em pistas molhadas e largadas. Ele costuma ganhar posições nos primeiros 200 metros das corridas mais do que a média. O único problema dele é que nos 300 metros da corrida ele já bateu. E agora vamos falar da Williams. De um lado da garagem temos Alex Albon. Ele é tailandês, tem 29 anos e é um dos melhores pilotos quando o carro não é bom. O cara simplesmente extrai tempo de onde não existe. Ele é simplesmente especialista em sobreviver com pneus que já morreram e volta e meia ele ajuda a equipe a marcar pontos improváveis. Então assim, volta e meia a gente vê ele meio perdidinho ali, até o 10º colocado e marca um pontinho ou outro. E do lado de Alex Albon temos Carlos Sainz, que ele também é espanhol, ele tem 31 anos e ele recentemente saiu da Ferrari. Ele ficou na Ferrari até 2024 e ano passado ele saiu, foi para Williams, esse é o segundo ano dele na Williams. E Sainz é conhecido como o engenheiro, porque ele entende mais de acertos de carros do que muitos pilotos. E ele sempre consegue melhorar a equipe por onde ele passa. E vamos para a equipe Alpine. E na Alpine a gente tem uma mistura muito forte de muita experiência e fome de vencer. E o primeiro dele é Pierre Gasly. Ele é francês e tem 29 anos. O Pierre é aquele piloto que muita gente esquece dele. Só que dentro da Fórmula 1, ele é extremamente respeitado. Ele conseguiu de uma forma absurda vencer corridas com carros que não estavam prontos para vencer. E graças a isso, o paddock mudou a forma como via ele. O Pierre é muito bom em pistas com baixas aderências. E assim, gente, por mais que não pareça, Pierre, ele é grande sim. E do lado de Pierre, temos Franco Colapinto. Ele é argentino e tem 22 anos. E o Colapinto carrega uma pressão enorme, porque ele não é só um piloto. Ele virou um símbolo para a América do Sul ter voltado para a Fórmula 1. O estilo dele é agressivo, ele gosta de entrar fortes nas curvas e não tem medo de dividir espaço. E isso para um Rock é extremamente perigoso, mas é o que pode fazer ele se destacar. Já na equipe da Haas, a gente tem uma dupla bem curiosa. De um lado temos Ollie Bearman, ele é britânico e tem 20 anos. Ele estreou na Fórmula 1 substituindo um piloto de última hora. E por mais que tenha sido de última hora, ele já conseguiu pontuar. Ele tem uma das características raríssimas, ele consegue melhorar durante a corrida. Enquanto muitos pilotos vai caindo o rendimento deles durante a corrida, o Ollie Bearman consegue e evoluindo durante a corrida. E do lado dele temos Esteban Ocon, que ele é francês e tem 29 anos. E o Ocon, ele é, assim dizendo, um sobrevivente da Fórmula 1, porque ele enfrentou Alonso, Ricardo, Pérez e ainda continua na Fórmula 1. Ele é conhecido por ser extremamente forte em duelos de roda a roda. Infelizmente ele não é o mais rápido do grid, mas é bem difícil conseguir ultrapassar ele. E agora vamos para a Audi, uma das equipes mais interessantes no momento. E aqui finalmente a gente tem um brasileiro que é o nosso Gabriel Bortoleto. Ele tem 21 anos e estreou na Fórmula 1 em 2025. E o Bortoleto fez algo que quase ninguém fez na história da Fórmula 1, que ele conseguiu vencer na Fórmula 3 e na Fórmula 2 como estreante. E isso significa que ele não precisou de adaptação, ele simplesmente chegou e venceu. Obviamente que isso na Fórmula 1 é ouro. O estilo dele é extremamente limpo, quase não tem erro, e é algo que lembra muito o início da carreira de Max Verstappen. Do lado de Gabriel Bortoleto temos Nico Hülkenberg, ou melhor assim dizendo, Nico Hülkenberg.
Ele é alemão e tem 38 anos. O Hulk é aquele cara que todo mundo respeita, mas ele passou mais de uma década sem subir no pódio. Só que ele nunca saiu da Fórmula 1 porque os engenheiros sabem. Ele é sim um dos melhores pilotos para conseguir desenvolver um carro. E se a Audi quiser virar uma equipe vencedora, Hulk pode ser sim uma peça-chave. E agora vamos falar da Cadillac, que é a mais nova equipe do grid da Fórmula 1. E o primeiro piloto deles é Valtteri Bottas. Ele é da Finlândia e tem 36 anos. O Bottas já venceu muitas corridas, já brigou por títulos com o Lewis Hamilton e é conhecido por ser um dos pilotos mais suaves do grid. E isso ajuda muito no consumo dos pneus e em estratégias longas. Do outro lado da garagem temos Sérgio Pérez, ou como todo mundo conhece, o Checo. Ele é do México e também tem 36 anos. O Checo é simplesmente o melhor piloto do mundo quando o assunto é cuidar de pneus. E isso obviamente faz dele um monstro em corridas caóticas, em safety car e quando a corrida tem climas variáveis. E para fechar o grid temos Racing Bulls. De um lado da garagem temos Liam Lawson. Ele é da Nova Zelândia e tem 23 anos. Ele é um daqueles pilotos que não tem medo de ninguém. Ele entrou na Fórmula 1 substituindo gente grande. E ele foi direto para cima. Ele também não respeita currículo, só o espaço na pista mesmo. E finalmente temos o mais jovem do grid, que é Arvid Lindblad. Ele é britânico e tem 18 aninhos. E ele é literalmente um adolescente correndo contra campeões mundiais. Só que a Racing Bull não coloca ninguém ali por um acaso. Nos testes ele já mostrou dados comparáveis com pilotos experientes. Será que estamos vendo o nascimento de uma estrela? E esses são todos os pilotos que compõem o grid da Fórmula 1 em 2026. Comenta aqui qual é o seu preferido. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!